Pare, agora, antes de continuar correndo como se a vida fosse uma emergência constante. Antes de tentar consertar tudo ao mesmo tempo. Antes de carregar mais um peso que não é seu. Respire. Deixe essa pergunta atravessar você sem responder rápido demais. Você já percebeu que quanto mais tenta controlar a vida, menos ela flui? Você planeja, você antecipa, você se esforça além do limite, faz tudo certo. E, ainda assim, algo trava. Uma sensação constante de tensão, ansiedade sem causa clara, um cansaço que não é físico, é interno. Você chama isso de azar, de fase ruim, de mundo injusto. Mas os estoicos chamavam isso de outra coisa, desordem interior. E aqui está a verdade desconfortável que quase ninguém aceita. A vida não trava porque você faz pouco. Ela trava porque você tenta controlar demais o que nunca dependeu de você. Quanto mais você força, mais resistência encontra. Quanto mais luta contra o inevitável, mais pesado tudo se torna. O estoicismo ensina algo simples, mas brutalmente libertador. A vida não começa a fluir quando você domina o mundo. Ela começa a fluir quando você organiza o que está dentro. E é exatamente isso que você vai entender hoje. Neste vídeo, eu vou revelar 10 lições do estoicismo que explicam porque sua vida parece emperrada mesmo quando você se esforça. Porque soltar não é desistir, é lucidez. E o que acontece quando você para de lutar contra o que não controla? Mas preste atenção, a maioria das pessoas entende as primeiras lições e ignora a última. E é exatamente por isso que continuam presas no mesmo ciclo. Assista até o final, porque a 10ª lição é a mais difícil, a mais desconfortável e a única capaz de mudar definitivamente a forma como você vive, reage e sofre. E quando você finalmente compreendê-la, algo dentro de você se reorganiza, sem esforço, sem drama, sem força. A vida começa a fluir, não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais sábio. Vamos começar. Lição 1: cuidar de si não é egoísmo. Lucidez. O mundo te treinou para confundir exaustão com virtude, para acreditar que se abandonar é sinal de força, para pensar que dizer sim a tudo é maturidade. E, silenciosamente, te convenceu de que cuidar de si é egoísmo. Mas os estoicos viam isso como um erro grave, não moral, estratégico. Pare um instante e observe. Quantas decisões ruins você já tomou quando estava cansado? Quantas palavras duras saíram de você quando a mente estava saturada? Quantas relações foram corroídas não por maldade, mas por descuido interno? O estoicismo começa exatamente aqui. Um estoico entende que uma mente negligenciada não vê com clareza. Ela reage em vez de escolher. Ela confunde urgência com importância. Ela transforma pequenos contratempos em grandes tormentas. Então sofre, não porque a vida é cruel, mas porque a mente está desorganizada. Cuidar de si, para o estoico, não é indulgência, não é fuga, não é isolamento, é manutenção da lucidez. Assim como uma lâmina cega falha no momento crítico, uma mente exausta falha quando mais precisa ser firme. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Você não se perde quando enfrenta o mundo, você se perde quando enfrenta o mundo sem estar inteiro. Cuidar de si não é se afastar das responsabilidades, impedir que elas te deformem por dentro, aprender a pausar sem abandonar, a descansar sem desistir, a proteger a mente sem fechar o coração. Mas existe um limite sutil. Muitos usam o autocuidado como desculpa para evitar o desconforto, para fugir do dever, para se anestesiar da realidade. O estoico rejeita isso, porque cuidar de si não é se poupar da vida, se preparar para ela. E essa distinção quase invisível vai se tornar mais clara nas próximas lições, especialmente na última, porque é um momento em que cuidar de si exige abrir mão de algo que você ama, e quase ninguém está pronto para isso. Quando chegarmos lá, tudo o que foi dito até agora fará sentido. Lição 2: nem todo o peso é seu, observe com honestidade. Grande parte do seu cansaço não vem do trabalho, não vem das horas, não vem do esforço físico. Ele vem de algo mais silencioso e mais corrosivo. O excesso de responsabilidade emocional. Você carrega problemas que não criou, sustenta expectativas que nunca escolheu, sente culpa por reações que não controla, e faz isso todos os dias sem perceber. Não porque é fraco, mas porque foi treinado a confundir empatia com autossacrifício. Os estoicos viam isso com clareza. Epicteto foi direto, quase incômodo em sua simplicidade. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase parece óbvia até você tentar vivê-la, porque o verdadeiro peso não está em ouvir o problema do outro, está em assumir para si a obrigação de resolvê-lo, de consertar o que não está sob seu comando, de controlar reações, sentimentos e escolhas alheias. E aqui está o erro silencioso, quando você tenta carregar o que não depende de você. Abandona o que depende, sua energia se dispersa, sua atenção se fragmenta, sua mente se desgasta tentando administrar o inadministrável. O estoico não é indiferente, ele é preciso. Ele ajuda onde pode agir, ele aceita onde não pode controlar. Essa fronteira quase invisível é o que separa a força de desgaste, mas ninguém te ensinou a reconhecê-la. Desde cedo, você aprendeu que dizer não é frieza, que estabelecer limites é egoísmo, que não absorver a dor do outro é falta de humanidade. O estoicismo desmonta essa ilusão, porque absorver tudo não te torna mais humano, te torna menos lúcido. E uma mente sem lucidez não sustenta ninguém.
nem a si mesma. O alívio começa no instante exato em que você reconhece essa fronteira. Mas atenção, reconhecer não significa cortar laços, nem se tornar duro, nem se fechar. Significa algo mais difícil: soltar o peso sem soltar o caráter. E essa habilidade rara vai exigir algo que quase ninguém quer enfrentar. Nós chegaremos lá, porque na última lição, você vai entender por que insistir em carregar o peso do outro. No fundo, uma forma sutil de controle. E quando essa compreensão finalmente se fechar, o cansaço que hoje parece normal simplesmente perde o sentido. Lição 3. Soltar não é desistir. Existe uma confusão silenciosa que arrasta pessoas fortes para o esgotamento. Elas acreditam que soltar é fraqueza, que aceitar é perder, que parar de insistir é falhar. O estoicismo confronta essa ilusão. Soltar não é abandonar a vida, abandonar a fantasia. É aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse, não como prometeram que seria, não como você ensaiou mentalmente 1000 vezes. O estoico não desperdiça energia lutando contra o inevitável. Ele não discute com o tempo, não negocia com o que já aconteceu. Ele observa, reconhece, então se adapta com dignidade. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Resistir ao inevitável não muda o resultado, apenas destrói quem resiste. Quantas noites você já perdeu tentando reescrever o passado? Quantas decisões você atrasou esperando que alguém mudasse? Quantas batalhas internas travou contra fatos que não pediam combate? Apenas aceitação? Quando você resiste, algo se fecha por dentro. A mente se torna rígida, a percepção se estreita. Tudo vira conflito, mas no instante em que você para de resistir, algo muda. A energia antes desperdiçada tentando negar a realidade se transforma em clareza, e clareza muda tudo. Com clareza, você enxerga onde agir, onde recuar, onde permanecer. Soltar não significa parar de agir, significa agir no lugar certo. Mas há um detalhe crucial que raramente é dito. Soltar exige coragem. É muito mais fácil insistir do que aceitar, mais confortável lutar do que admitir limites, mais simples culpar a vida do que ajustar a própria postura. O estoico escolhe o caminho mais difícil, porque é o único que preserva a integridade interior. E ainda assim, essa lição só se completa quando você entende o que nunca deve ser solto, porque há coisas que não se abandonam, há princípios que não se negociam, há valores que não se largam, mesmo quando tudo desmorona. Essa distinção entre o que deve ser solto e o que deve ser mantido é o eixo central de toda a filosofia estoica, e ela será revelada apenas no final. Lição 4. Quem tenta controlar tudo, perde a si mesmo. Existe um tipo de cansaço que não vem do esforço, vem da vigilância constante, da necessidade de antecipar tudo, de prever cada cenário, de impedir qualquer desvio do plano. Isso não é força, é medo disfarçado de disciplina. O estoicismo faz uma distinção clara e profundamente desconfortável. Disciplina é agir com rigor sobre o que depende de você. Controle excessivo é tentar governar o que não depende. O estoico age, planeja, se prepara, mas ele não se ilude. Ele sabe que o resultado final nunca é totalmente previsível, que o mundo não responde à nossa ansiedade, que a realidade não se curva à nossa necessidade de segurança. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar tudo, menos presente você se torna. A mente vive no futuro, o corpo vive em tensão. A identidade se reduz à tentativa constante de evitar o erro, a perda, o imprevisto. Aos poucos, você se perde de si mesmo, porque não vive administra riscos. O estoico escolhe outro caminho. Ele faz a sua parte com precisão, age com retidão, entrega o melhor que pode no agora. Então solta, não por indiferença, mas por lucidez. Soltar o resultado não significa descuidar da ação, significa não amarrar sua paz a algo que não controla. Essa postura cria algo raro, presença sem rigidez, firmeza sem ansiedade, responsabilidade sem autoaniquilação. Mas atenção, soltar não é passividade. E aceitar a imprevisibilidade não é desistir da excelência. Há uma linha tênue entre confiar no processo e abandonar o próprio dever. Poucos sabem onde essa linha está, e ela só se revela quando você entende o que deve ser controlado a qualquer custo, e o que jamais esteve sob seu domínio. Essa compreensão final não vem agora. Ela fecha todo esse ensinamento. Lição 5. A ansiedade nasce da imaginação desalinhada. A maior parte do seu sofrimento não está acontecendo agora. Ele está sendo ensaiado. A mente sofre mais no futuro que ainda não chegou, do que no presente real que você está vivendo. O corpo está aqui, mas o pensamento corre à frente, criando cenários, antecipando perdas, simulando fracassos. E cada imagem mental não verificada é sentida como se fosse um fato. Os estoicos perceberam isso cedo. Eles entenderam que a imaginação, quando não é governada, se transforma em uma fonte constante de perturbação, não porque o futuro será necessariamente ruim, mas porque a mente não sabe distinguir previsão de realidade. Ela reage a ambos com a mesma intensidade. O estoicismo, então, não tenta eliminar o pensamento. Ele o alinha. Ele ensina a trazer a atenção de volta ao agora.
ao que está, de fato, sob seu alcance neste momento. O que pode ser feito hoje, o que pode ser escolhido agora, o que pode ser suportado neste instante. E aqui está a verdade silenciosa. Fora do presente, não existe ação. Fora do presente, não existe virtude. No agora que você age com coragem. É no agora que você exerce temperança. No agora que pratica justiça e sabedoria. O futuro é apenas projeção. O passado, apenas memória. Ambos existem apenas como imagens mentais. Quando a mente se fixa neles, ela abandona o único terreno onde algo pode ser feito. Mas isso não é fácil. A imaginação seduz. Ela promete controle. Ela oferece a ilusão de preparação. Na realidade, ela apenas desloca você da vida. O estoico aprende a observar o pensamento, sem segui-lo automaticamente. Ele pergunta, em silêncio: isso é real agora? Isso exige ação neste momento? Ou é apenas uma simulação sem propósito? Essa prática parece simples, mas ela exige treino. E há um ponto ainda mais profundo que quase ninguém percebe. A ansiedade não nasce do futuro, ela nasce da resistência ao presente. Quando você recusa o agora, a mente foge para o que ainda não existe. E é aqui que essa lição se conecta com todas as anteriores, porque soltar o controle, aceitar limites e cuidar de si só se tornam possíveis quando você aprende a habitar o presente. Mas a compreensão final, aquela que encerra todo esse ensinamento, ainda está adiante. Lição 6: apego é uma forma de escravidão. Existe uma prisão que não tem grades. E, ainda assim, mantém pessoas inteiras em cativeiro. Ela não se impõe pela força, ela se instala pelo medo de perder. Apego a pessoas, apego a resultados, apego a versões antigas de si mesmo. O apego cria a ilusão de permanência, em um mundo governado pela mudança. Marco Aurélio lembrava, com sobriedade implacável: tudo é temporário, inclusive você. Essa frase não é sombria, ela é libertadora. O sofrimento começa quando você exige continuidade, onde a natureza impõe transitoriedade, quando transforma o que é passageiro em condição para sua paz. O estoico não rejeita vínculos, ele rejeita a dependência emocional que os transforma em correntes. Porque, quando você se apega, algo passa a ter poder sobre você. Seu humor oscila, sua clareza diminui, suas decisões deixam de ser livres. Você começa a negociar seus princípios, para não perder o que teme. E é aqui que o custo real aparece. O apego não apenas gera medo, ele molda o comportamento, faz você se calar quando deveria falar, persistir quando deveria soltar, ficar onde já não é inteiro. O estoico observa isso sem ilusão. Ele compreende que tudo está em fluxo, que pessoas mudam, que resultados variam, que identidades se transformam. E, ainda assim, ele permanece presente. Aceitar a impermanência não torna a vida fria, torna a vida leve, porque quando você não exige que algo dure para sempre, você consegue apreciá-lo enquanto existe. Mas essa compreensão exige maturidade. Existe um apego ainda mais difícil de reconhecer: o apego à própria narrativa. A ideia de quem você foi, de quem prometeu ser, de quem os outros esperam que você continue sendo. Soltar isso pode parecer perda de identidade, mas é, na verdade, o início da liberdade. Essa lição, porém, só se completa quando você entende o que jamais deve ser objeto de apego, porque nem tudo é transitório no mesmo sentido. Existe algo que não deve ser solto, não deve ser negociado, não deve ser relativizado. Essa revelação fecha tudo. Lição 7: organize o interior, e o exterior se ajusta. A maioria das pessoas começa pelo lugar errado. Quer mudar o mundo, mudar as circunstâncias, mudar as pessoas ao redor. O estoico começa em silêncio. Ele entende que tentar reorganizar o exterior, sem antes ordenar o interior, é como endireitar sombras sem tocar o objeto que as projeta. O estoicismo não promete controle sobre a vida, promete alinhamento. Porque quando o interior está em caos, tudo é interpretado como ameaça. A mente reage antes de compreender. As emoções assumem o comando. As decisões nascem contaminadas. E então o sofrimento se multiplica não por excesso de problemas, mas por falta de ordem interna. Uma mente ordenada reage menos, decide melhor, sofre menos. Não porque a vida ficou mais suave, mas porque a percepção ficou mais precisa. O estoico trabalha e se ajuste diariamente. Ele observa seus pensamentos, examina seus julgamentos, refina suas respostas. Ele não pergunta primeiro: como posso mudar isso lá fora? Ele pergunta: que parte disso depende da minha postura? E aqui surge uma verdade pouco aceita. A maioria dos conflitos externos é amplificada por desorganização interna. Quando o interior se acalma, o ruído externo perde força. Problemas continuam existindo, mas deixam de dominar. A vida começa a fluir não porque tudo se resolveu, mas porque o caos interno cessou. Mas atenção, organizar o interior não significa reprimir emoções, nem se tornar frio, nem negar o impacto das circunstâncias. Significa colocar cada coisa em seu lugar. Pensamentos como pensamentos, emoções como sinais, fatos como fatos. Essa distinção muda tudo. E ainda assim, há um ajuste final, o mais sutil de todos, que fecha esse processo.
porque mesmo uma mente ordenada pode se perder se não souber qual é o eixo que jamais deve se mover. Essa resposta não vem agora, ela encerra tudo. E são 8. Disciplina é liberdade em forma de hábito. A maioria das pessoas associa disciplina à perda de liberdade. Rigidez, a vida estreita. Os estoicos enxergavam o oposto. Para eles, disciplina não era prisão. Era libertação, mas não a libertação ruidosa das promessas fáceis, e sim a libertação silenciosa da constância. Disciplina não é rigidez, é continuidade. Fazer o que precisa ser feito mesmo quando a vontade oscila, mesmo quando o entusiasmo desaparece, mesmo quando ninguém observa. O estoico não espera motivação, ele não negocia com o humor, ele não condiciona a ação ao aplauso. Ele age, porque compreende algo que poucos aceitam. Quem depende de motivação vive sob o domínio das circunstâncias. A motivação vem e vai, o corpo cansa. O mundo distrai, a disciplina permanece, e é exatamente por isso que ela liberta. Quando o hábito está formado, a decisão deixa de ser um peso. Você não debate consigo mesmo todos os dias. Você não gasta energia convencendo a própria mente. Você simplesmente avança, enquanto outros travam, esperando o momento ideal, a emoção certa. A segurança total, o estoico caminha, não mais rápido, mas sem interrupção. E essa constância cria algo raro, autoconfiança silenciosa, estabilidade interna, liberdade frente às oscilações do mundo. Mas aqui está o ponto que fecha o paradoxo. Disciplina não serve para endurecer o homem, serve para torná-lo disponível para a virtude. Sem disciplina, o caráter é refém do acaso. Com disciplina, o caráter se expressa mesmo sob pressão. E ainda assim, essa lição só se completa quando você entende o que a disciplina deve proteger e o que ela nunca deve sacrificar. Essa resposta final encerra todo esse caminho. Lição 9: paz não é ausência de problemas. Muitos passam a vida inteira buscando paz, no lugar errado. Tentam eliminar conflitos, evitar perdas, controlar mudanças, como se a tranquilidade dependesse de um mundo perfeitamente alinhado. O estoicismo desmonta essa fantasia. Paz não é a ausência de problemas, é a ausência de guerra interna. Os problemas chegam, as críticas aparecem, as perdas acontecem. A diferença está no que acontece por dentro. Quando isso ocorre, o estoico não se ilude achando que será poupado. Ele se prepara para não se despedaçar, não porque é insensível, mas porque treinou a mente para suportar sem colapsar. Ele sente a dor, reconhece o impacto, mas não adiciona sofrimento desnecessário, com resistência, revolta ou autocomiseração. E aqui está a chave silenciosa. O que destrói não é o evento, a guerra interna que ele provoca. Quando a mente luta contra o fato, ela se fragmenta. Quando aceita o fato e direciona a energia para a resposta, ela se preserva. Essa paz não é passiva. Ela é firme, não é anestesia. É estabilidade. Uma estabilidade construída lição após lição. Cuidando do interior, soltando o que não controla, aceitando limites, disciplinando hábitos, alinhando a imaginação. Tudo converge para isso. Mas ainda falta o último ajuste. Porque é um tipo de perturbação que não vem de fora, nem do futuro, nem das perdas. Ela nasce quando você abandona aquilo que deveria ser inegociável. Essa compreensão final encerra tudo. Lição 10: o controle sempre esteve dentro de você. Depois de tudo o que foi dito, uma verdade permanece em pé. Imutável, silenciosa, inconveniente. Você nunca controlou pessoas, nunca controlou o tempo, nunca controlou o acaso. E cada vez que tentou, pagou com ansiedade, frustração e desgaste. O estoicismo nunca prometeu domínio sobre o mundo. Prometeu algo mais difícil e infinitamente mais poderoso. Autodomínio. Epicteto foi direto. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Tudo converge para isso. Você pode não escolher o que acontece, mas sempre pode escolher como reage, como age, e quem se torna diante do que acontece. Esse é o único território que nunca foi invadido, a menos que você entregue. Quando você entende isso, tudo se reorganiza. As perdas continuam sendo perdas. As críticas continuam existindo. O mundo segue imprevisível. Mas você não é mais arrastado, porque agora sabe onde termina o caos externo e onde começa a sua responsabilidade. Você não desperdiça energia tentando dominar o incontrolável. Investe tudo no que realmente importa: caráter, postura, resposta. E aqui está o fechamento que dá sentido a todas as lições anteriores. Cuidar de si não era egoísmo, era preservação do juízo. Soltar não era desistir, era lucidez. Aceitar limites não era fraqueza, era estratégia. Disciplina não era rigidez, era liberdade. Paz não era ausência de problemas, era ausência de guerra interna. Tudo apontava para este ponto. O verdadeiro poder nunca esteve fora. Nunca esteve nas circunstâncias. Nunca esteve nas mãos de outros. Ele sempre esteve dentro de você, silencioso, disponível, intransferível. E quando você assume esse controle, a vida não se torna fácil, ela se torna digna de ser vivida. A virada da consciência existe um momento silencioso, que não vem com anúncio. Ele não chega como revelação dramática. Não explode em emoção, não muda o mundo ao redor. Ele muda você. Quando você para de tentar carregar tudo, algo curioso acontece. Não fora, dentro, a mente clareia. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o ruído cessou. O corpo relaxa.
Não por ausência de esforço, mas por ausência de resistência inútil. As decisões ficam mais simples, não porque as escolhas ficaram fáceis, mas porque os excessos caíram. Você para de debater com o inevitável, para de negociar com o acaso, para de lutar contra o tempo. E isso libera algo raro, energia limpa, atenção focada, presença. A vida não se torna perfeita. Ela se torna funcional. Funcional no sentido mais profundo. Você sabe o que depende de você, sabe o que não depende, e age com precisão sobre essa fronteira, sem culpa desnecessária, sem expectativa inflada, sem autoabandono. Essa é a virada de consciência. Não é euforia, é alinhamento. Você não controla o mundo, e já não precisa, porque governa o único território, que sempre esteve sob sua responsabilidade. E isso tem um valor que poucos compreendem. Em um mundo viciado em estímulo, clareza é poder. Em uma cultura de excesso, simplicidade é força. Em uma era de ansiedade crônica, funcionalidade interior é liberdade. Essa é a recompensa do estoicismo. Não aplausos, não conforto, lucidez. E quem a conquista não precisa convencer ninguém. A postura fala. A vida começa a fluir no exato momento em que você compreende algo simples e difícil de aceitar. Você não precisa vencer tudo, não precisa convencer todos, não precisa controlar cada desfecho. Não precisa carregar o peso do mundo para provar valor. Precisa apenas de uma coisa: agir bem sobre aquilo que depende de você. Nada além disso, nada aquém disso. Quando essa compreensão se assenta, algo se reorganiza em silêncio. Você para de desperdiçar energia em disputas inúteis. Para de negociar com o inevitável. Para de medir sua paz por resultados que nunca estiveram sob seu comando. Então faz o que sempre esteve ao seu alcance. Cuida da mente não para se proteger da vida, mas para enxergá-la com clareza. Solta o excesso. Expectativas infladas, culpas herdadas, apegos que aprisionam. Pratica a disciplina silenciosa, aquela que ninguém aplaude, mas que sustenta o caráter quando tudo oscila. E o resto vem, não como milagre, não como recompensa imediata, não como promessa vazia. Vem como consequência natural, de uma mente firme, de um espírito calmo, de uma postura alinhada com a realidade. A vida não se curva a você, mas deixa de te esmagar. Não porque ficou mais leve, mas porque você ficou mais sólido. Esse é o caminho estoico. Sem atalhos, sem dramatização, sem ilusões. Apenas clareza, suficiente para atravessar qualquer cenário, sem perder a si mesmo. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui não prometemos conforto, prometemos clareza.